Saudações de paz, aqui quem fala é o seu amigo em Cristo, Marcos Semião. Seja muito bem-vindo em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, lhe peço, faça agora a inscrição, sinalize lá no sininho, já deixe o seu like neste vídeo, fazendo assim você estará nos ajudando e nos abençoando dentro do nosso propósito. Bora lá para mais um vídeo, dando continuidade à série Pérolas do Antigo Testamento. E o assunto de hoje será o perigo da murmuração. Isto mesmo, o perigo da murmuração. Fique aí, não saia daí, assiste até o final, porque Deus vai edificar você através da mensagem contida neste vídeo. O texto escolhido para o nosso vídeo está no Antigo Testamento, livro do Êxodo, capítulo de número 16, e o verso é o verso de número 8. Êxodo, capítulo 16, e o verso de número 8. Assim escrito está na palavra de Deus. E disse Moisés: isso será quando vos dará o Eterno de tarde carne para comer e pão pela manhã para fartar-vos. Portanto, escutou o Eterno vossas queixas, que murmurais contra ele. E nós, que somos? Ora, o texto lido está inserido em um contexto que mostra-nos o momento em que, após a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, após atravessarem o Mar Vermelho de uma forma sobrenatural, sobre-humana. A palavra de Deus nos diz que Moisés estende a sua vara em direção ao mar. E a Bíblia diz que vem um vento muito forte, sopra sobre as águas do Mar Vermelho e as águas se amontoam em duas partes. O povo de Israel passa em seco. O povo de Israel vive mais um milagre, mais uma manifestação sobrenatural do Eterno. A Bíblia diz que após eles passarem as águas do Mar Vermelho, eles entram no deserto e enfrentam as primeiras adversidades no deserto. A primeira delas foi a sede, não tinha água potável para beber. Deus então transforma, através da atitude de Moisés, as águas amargas de Mara em água potável. O povo sacia a sede, mas agora tem fome. E a Bíblia diz que, mediante a fome, o povo de Israel, por um período de tempo, se esquece de todas as obras gloriosas que Deus acabara de realizar para tirar eles da escravidão do Egito. Com isto, eles começam a reclamar de Deus, a murmurar de Deus. Foi quando então Deus, através de Moisés vai trazer uma orientação ao povo. A orientação foi a que lemos, que Deus daria providência, Deus enviaria pão. E o que vai acontecer nos próximos capítulos aqui é Deus surpreender o povo de Israel através de uma manifestação sobrenatural de Deus. Deus envia um alimento que a Bíblia trata de maná. E o que era o maná para os judeus, para os israelitas? O maná era como um pequeno grão redondo e branco que caía dos céus, como a chuva, todos os dias, exceto aos sábados. Antes de recolhê-lo pela manhã, parecia que estava guardado numa caixa, pois o orvalho cobria por cima e por baixo. Isto está no Talmude. Para comer este pão do céu, deviam moê-lo, amassá-lo ou cozinhá-lo, a fim de com ele fazer tortas. Os israelitas se alimentaram com o maná durante 40 anos aproximadamente. Isto era o que era o alimento que o povo de Israel iria se alimentar
através da manifestação sobrenatural de Deus. Mas no versículo 8, a Bíblia diz que o povo estava reclamando contra Moisés e contra Arão. Foi quando então Moisés toma a palavra e dá a eles esta orientação. Deus, o Eterno, escutou as vossas queixas, que murmurais contra ele, porque Moisés sabia que ele estava sendo apenas uma instrumentalidade de Deus para liderar a saída do povo de Israel do Egito e orientá-los no deserto. Mas quem os havia tirado de forma literal, diz o texto, com mão forte, com braço estendido, o povo de Israel do Egito, foi o próprio Deus, o Eterno, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Agora, o interessante é que Moisés entende que quando eles questionam contra a liderança de Israel, eles estão questionando contra Deus. Logo, este pecado da murmuração do povo de Israel gerou para eles tristes consequências. E uma delas foi que, de um período de tempo que perduraria uma viagem de apenas 40 dias até a terra prometida, eles rodearam 40 anos no deserto. Sabe o que eu aprendo com isso? A murmuração nos impede de chegar no lugar aonde Deus espera que chegamos. A murmuração nos faz rodar em círculos, ou seja, dificilmente uma pessoa que murmura vai sair do lugar ou vai alcançar o lugar que Deus espera. Com isto, vamos aprender o significado da palavra murmurar, tanto no hebraico como no grego. E aqui vai a primeira pérola deste vídeo de hoje. No hebraico, a palavra murmurar deriva-se de lur, que significa se alojar, parar, passar a noite, habitar, permanecer, se manter no mesmo lugar, resmungar, queixar-se. Já este termo no grego deriva-se de paralúticos, que acredito não ser necessário de qualquer tradução, pois a própria expressão do termo já nos remete a compreender o significado desta palavra. Mas, contudo, paralúticos significa reclamar, clamar para trás, ficar paralisado. Já no português significa o verbo transitivo, dizer em voz baixa, segredar, falar mal de alguém ou alguma coisa, censurar ocultamente. No verbo intransitivo, produzir murmúrio, sussurrar, queixar-se, lastimar-se e lamentar-se. Era exatamente isto, usando o contexto de Êxodo 16, que o povo estava fazendo. Clamava para trás, paralisava, impedia a progressão para a terra prometida. Por isso, a palavra de Deus, já que vivemos no período da graça, vai nos orientar a não sermos murmuradores, como foram os nossos irmãos israelitas na peregrinação do deserto. A murmuração nos afasta da presença de Deus. Logo, a murmuração nos afasta da bênção de Deus. Trago comigo uma frase que eu vi de um dos meus pastores, um dos meus líderes, que dizia: a gratidão aproxima-nos das bênçãos de Deus, porém a murmuração afasta ela de nós. Pense nisto, ao invés de murmurar, agradeça a Deus, porque diz a Bíblia Sagrada em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e versículo de número 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus Pai, que está nos céus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus te abençoe, fique com esta palavra. A gratidão é algo que Deus espera sempre de nós. Deus abençoe, na graça e na paz do
do Senhor Jesus.